Boa noite. Boa noite a todos do Facebook, boa noite a todos do Instagram. Hoje nós teremos mais uma live, nessa quinta-feira abençoada, né? E um tema que fala muito com todos nós. Eu já saio com uma pergunta. Você é daquelas pessoas que assume a responsabilidade e a carga de todas as outras pessoas? Você assume a responsabilidade da felicidade de outras pessoas? Começa a pensar nisso e o que te traz em mente neste exato momento, né? Vamos deixar o pessoal entrar. Gratidão a todos que estão aqui. Gratidão a essa egrégora de luz. Que bom, né? 19 horas, nós já estamos aqui. E é muito importante quando nós analisamos dentro do nosso sistema familiar, qual é a pessoa que tenta abraçar todo mundo e levar a responsabilidade da felicidade, assumindo cargas de todas as outras. Vamos só aguardar um pouquinho as pessoas entrarem. Gratidão a todos do Instagram, gratidão a todos do Facebook. Cabeça de Deus, hoje não está chovendo aqui, né? Mas o calor está intenso, bem intenso, por sinal, aqui em Salto do Pirapora, interior de São Paulo, próximo a Sorocaba. E a chuva é necessária, mas tem hora que ela faz alguns estragos, né? Então a gente tem que ficar em alerta. Mas é muito importante esse momento que nós nos conectamos, nós nos unimos através dessas redes sociais, exatamente para quê? Para passar um pouquinho de conhecimento, de experiência, de vivência, trazer conhecimentos, agregar um pouco mais para cada um, porque vocês já são sábios, como eu digo sempre, né? Vocês são extremamente sábios. Então, é só para agregar um pouquinho mais e para a gente falar sobre aquilo que nos traz, às vezes, problemas tão sérios, tão disfuncionais e que começa, tem hora, a acarretar doenças, transtornos, né? E o peso fica muito grande quando nós atuamos nesse papel de querer assumir cargas e responsabilidades dos outros e fazer a felicidade dos outros, né? Olha, nós já estamos aqui com a Ana Paula. Gratidão, Ana Paula, pela presença, pela participação. Boa noite, minha linda. Fico muito feliz de estar aqui conosco. Ana Paula sempre está aqui com a gente, graças a Deus. Todas as terças, as quintas, quando tem live, ela nos prestigia, ela compartilha. Gratidão por toda essa presença aqui, né? Fico muito feliz. Oh, que linda que está aqui, a Eliana Góes, que linda. Gratidão, Eliana, saudades de vocês. Que saudades dessa turma boa. Né? Qualquer hora apareço só para dar um abraço em todo mundo, tá bom? E hoje a gente vai falar um tema muito lindo, gente, que traz, assim, profundas reflexões, né? E são, às vezes, dores da alma que a gente não consegue detectar até. Então, em respeito a todos que estão aqui,
nós iniciamos o nosso tema de hoje, que é fantástico. Você assume a responsabilidade de outras pessoas? Você assume o papel de fazer os outros felizes? Quando nós atuamos neste momento, querendo ajudar, e que eu digo que a gente não pode ajudar ninguém, a palavra correta é contribuição. Por que a contribuição? Porque quando nós falamos em ajudar, nós colocamos o outro numa posição de inferioridade, não reconhecendo o valor, a capacidade, a potencialidade desse ser maravilhoso que está na nossa frente. Oi, querida, gratidão, olha só quem está aqui, boa noite, minha linda. Então, nós colocamos as pessoas numa posição de inferioridade, e ninguém é inferior a ninguém. Você pode ter maior conhecimento, maior experiência, maior vivência, mas eu costumo dizer sempre, olhinho no olhinho, narizinho no narizinho, joelhinho no joelhinho, e somos todos grandes sábios, porque você tem conhecimento numa área, eu tenho na outra, a Maria tem em outra, e assim o que nós fazemos? Nós crescemos em conjunto. Então, cada um tem o seu valor, a sua capacidade. E muitas vezes nós não reconhecemos este valor e essa capacidade. Principalmente, gente, isto ocorre dentro de um sistema familiar. E eu vou dar alguns exemplos para você. Patrícia, que linda, um abraço, querida. Gratidão imensa pela sua presença, pela sua participação aqui, né? Eu acho que tem pessoas que a gente tem que começar a marcar um cafezinho para a gente nos encontrar, para trocar ideias, para atualizar todos os conhecimentos e as experiências, né, Patrícia? Então, isso acontece normalmente, gente, no sistema familiar nosso. E, algumas vezes, fora do nosso sistema familiar também. Dentro do sistema familiar, quando nós queremos ajudar alguém dentro desse sistema familiar, assumindo o fardo e a responsabilidade para nós de fazer as outras pessoas felizes, nós estamos invertendo uma ordem sistêmica, nós estamos naquilo que Bert Hellinger sempre chamou o amor cego, e além de tudo, nós não permitimos que essa linda borboleta saia do seu casulo e voe. Infelizmente, muitas das vezes, nós, por um amor cego, por querer fazer o outro feliz, não permitimos que ele cresça. Meire, mas como eu posso abandonar meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu pai, meu sobrinho? Então, você começa a criar
Olha quanta gente linda que está por aqui. Que coisa boa. Oi, Mara. Você começa a criar emaranhados dentro desse sistema familiar. O que você pode fazer aí? Vamos lá. No caso de um filho, para o filho, como mãe, como pai, vocês já doam e doam muito. Nós, como filhos, não temos condições nenhuma de pagar pai e mãe pelo que eles nos deram. Eles deram algo muito grande para nós, que é a vida. E saiam das críticas e julgamentos, porque fomos nós que escolhemos os nossos pais. Muitas vezes eu ouço aqui, não, eu não queria esse pai, essa mãe. Não, você entrou na fila milhões de vezes para poder vir e na hora certa você não estava desesperado para vir para cá, então você escolheu. Não tem como essa situação. Quando são irmãos, sobrinhos, nós queremos assumir as responsabilidades que não são nossas. Que não são nossas. Aí você não permite que as pessoas cresçam. Quando são os sobrinhos, o que acontece? Através do ego, através daquele sentimento de um amor que não é funcional, você quer assumir, muitas vezes, o lugar do pai e da mãe deste sobrinho. Aí você faz o quê? Uma das ordens sistêmicas, que é a hierarquia, você ultrapassa essa lei sistêmica, a questão do equilíbrio, mais ainda, e a questão do pertencimento, ou seja, aí nós abraçamos as 3 leis sistêmicas: o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. A responsabilidade desses sobrinhos não são suas, são dos pais. Você pode, o quê? Ter uma boa conversa, você pode amparar em alguns momentos necessários, mas nunca esquecer que você não é o pai e nem a mãe deles. Em primeiro lugar. Quando são os irmãos, você quer o quê? Assumir a responsabilidade deles. Entendendo que você é obrigado a fazê-los felizes. Não. Você não tem obrigação nenhuma. Você pode, se ficar leve para você, sempre tem que ficar leve. Ouvi-lo e 99,9% das vezes ficar neutro. O máximo que você pode fazer. Gente, nós temos que permitir que as pessoas cresçam, não interferir, porque em alguns momentos você acaba julgando. A questão dos amigos.
mas eu preciso fazer o outro feliz. Os meus amigos têm que ser felizes. Ele quer. Uma das grandes perguntas de Bert Hellinger é exatamente essa. Pergunte ao seu cliente se ele quer se curar. Pergunte ao seu cliente se ele quer melhorar. Gente, muitas das vezes a resposta é: mas eu tô querendo. Só nesse intervalo de resposta, esse pensar não é do coração, é da mente. Então ele não quer. Porque viver na dor e no sofrimento, ele tem companhia. Viver na dor e no sofrimento é louco. É. Dor, sofrimento, reclamando, viver na criança, se vitimizando, cheio de mimimi, que é o quê? Que adultecer, gente, não é fácil. Se tornar adulto não é fácil. Porque o adulto assume responsabilidades. O adulto assume tudo aquilo que ele faz. E ele não terceiriza as bobagens que ele faz. Ele tem a capacidade de se olhar e dizer: não, mas essa responsabilidade é minha, não é do outro. Você não tem nada com isso. Entendeu? E aí, nessa postura adulta, ele cresce. Nessa postura adulta, nós crescemos. E quando eu digo nós, eu me incluo com tranquilidade. Sem vergonha nenhuma, sem autojulgamento, sem viver na criança. É por isso que eu digo a vocês: adultecer não é fácil. Adultecer requer muito trabalho interno, muita resignificação, muita harmonização interna com toda uma ancestralidade. Mas todos esses exemplos que eu acabei dando a vocês, como diz a criançada, esse é melzinho só, tá? O mais complicado, meus amores, é quando nós queremos assumir a responsabilidade e fazer nossos pais felizes. Aí que a coisa pega. Aí que fica meio complicadinho. Não, mas eu preciso. E eu ouço isso constantemente aqui. Hoje eu sou o pai dos meus pais. Hoje eu é que dou todos os recursos necessários para os meus pais. E a grande pergunta minha é essa: seus pais são inválidos? Não. Seus pais não têm recurso financeiro nenhum? Não, são todos, os dois são aposentados, ou o meu pai é aposentado, minha mãe não, entende? Então, são essas realmente as colocações.
Quem atua nesta postura, quem diz isso, ele não pode prosperar. Ele vai à frente, dá um passo à frente, dois atrás. Dá um passo à frente, dois atrás. Nossa, Meire, mas isso é complicado. É. Por que isso é complicado? Porque, na realidade, você está invertendo os papéis. Ou seja, você passa a ser a maior e pai e mãe menor. Beleza? Beleza. Acho que daqui todo mundo está entendendo. Quem não entendeu, por favor, vão fazendo perguntas. Mas meus pais hoje são dependentes financeiramente e meu pai está acamado, ou minha mãe está acamada. Então, meus pais requerem esse cuidado. O que eu digo? Ótimo. Atue fazendo o melhor. Acolhendo-os da melhor forma possível. Mas sempre na postura de filho, de filha. Nunca na postura do maior. Assumam isso, contribuam, vai lá, dá banho neles, leva o que for necessário, vê os remédios, dá toda assistência, mas não esqueçam de algum momento, de preferência todos os dias, deitar no colo desta mãe, deitar no colo deste pai e dizer a eles: eu amo vocês, mas eu sou só o filho de vocês, a filha de vocês. Os grandes são vocês dois. Os grandes são vocês dois. Nós não temos o direito de ultrapassar essa regra. E quando colocamos o ego um pouco maior, a energia não fica boa, a questão trabalhista, a questão financeira, ela tende, de alguma forma, a não prosperar. Porque nós fazemos exatamente esse movimento, invertemos tudo. E quando você inverte o campo, inverte a energia, ela não pode prosperar. Um outro fator que é muito importante de nós analisarmos é referente ao casamento. Quantas pessoas vão para o casamento com essa ideia? Principalmente a mulher, né? Principalmente nós mulheres. Oi, Maria Alice, boa noite. Maria Alice está aqui hoje com nós. Olha que linda. Gratidão. Hoje deu tempo. Fico feliz, tá? Nossa, Celinha. Quanta gente bonita. A Simone, a mestra Simone está aqui conosco. Que coisa boa. Um outro fator é no casamento. Você ouve muito, né? Não,
fica tranquilo que eu vou casar com fulano, mas eu vou mudá-lo. Ledo engano, gente. Ledo engano. Não, mas você pode ter certeza. A hora que vier um filho, ele muda. Ledo engano. Não estou decepcionando vocês, estou sendo realista. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que escolher fazer essa mudança, essa transformação. Não assuma o fardo e a obrigação de fazer um outro feliz. Não assuma essa responsabilidade. É um peso enorme que quem assim pensa carrega. É um peso muito grande para quem carrega isso. Nós não conseguimos mudar as pessoas. Nós podemos contribuir com elas através do nosso exemplo, através de uma boa terapia, através de provavelmente levá-lo a entender que ele é Deus para uma espiritualidade maior, entendeu? Aí você vai conseguir dar uma pequena direção. Do contrário, você não vai conseguir. Eu já ouvi gente, não, através de muita oração eu vou conseguir. Ótimo, eu concordo que a oração é fantástica, ela te conecta com o seu divino pessoal, ela te eleva. Eu acho maravilhoso. Mas você precisa entender com tranquilidade se essa pessoa realmente quer essa mudança. Se ela escolhe fazer essa mudança. Se ela escolhe virar uma chavinha. Então, quando você quer ajudar, que já a palavra não é uma palavra correta, quando você quer fazer o outro feliz, olha, quando a gente fala, perceba o campo de energia, gente, vai para o corpo de vocês, olha isso. Quando eu digo assim, você quer fazer o outro feliz, olha o peso que isso representa. Simplesmente nós temos que ser nós. Seja simplesmente você. Da forma com que você é, do jeito que você é. Porque uma hora você vai ter que ser você. As máscaras caem, os véus caem. Eu prefiro os véus. Os véus caem e você não suporta o peso que esse campo de energia traz. É a razão de muita separação, de muito divórcio. É o momento, muitas vezes, é a razão também de muitos filhos que não conseguem prosperar, crescer. Nesse último workshop de sexta-feira, foi bem abordado essa situação, né? Por que eu não consigo prosperar? E um irmão maravilhoso, inclusive ele citou, mas eu sou responsável por várias pessoas. Aí ele citou a função dele, né? Aonde ele trabalhava, e ele entendia que ele era responsável
por uma infinidade de pessoas. Não, ele não é responsável por ninguém. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Porque quando você entende que você é responsável por muitas pessoas e que você quer que todas sejam felizes, gente, eu passei por isso. Por que eu gosto dessas lives? Porque eu gosto de ser congruente, de falar aquilo que eu vivi. Até eu conhecer todo esse processo da constelação, esse campo de energia, trabalhar com todo esse campo de energia, eu tinha, assim, uma vontade enorme de fazer todas as crianças que passaram pelo grupo escoteiro, nos 18 anos que eu estava lá, felizes. E além do que, arrogante, petulante, com um ego lá no final do mundo, queria também que as famílias se unissem em torno, fosse todo mundo feliz, isso, mas aquilo, e que conhecesse o mundo. Então, aquelas histórias que não era deles. Foi difícil entender isso, gente. Aquilo era da minha cabeça. Aquilo era o meu ego. Só que falava. Não eles. A escolha não era deles. A escolha era minha. Perceberam? Como era insano tudo isso? A escolha não era deles. A escolha era minha. E por que a escolha era minha naquele momento? Porque era uma necessidade que eu tinha de fazer para o outro, de querer que o outro fosse feliz, de querer que o outro melhorasse. Por quê? Vocês já perceberam? Dentro das leis sistêmicas, qual delas eu estava querendo? Pertencimento, equilíbrio ou hierarquia? Percebe? Naquela época eu estava querendo o quê? Além do ego, pertencer, fazer parte, ser vista. Nossa, chefe Meire, é todo aquele ego. Onde estava o equilíbrio ali, gente? Eu fui parar para o médico. E onde estava a hierarquia? Eu queria ser maior do que o pai e a mãe daquelas crianças. Olhem a situação como é, mais profunda, quando você coloca de uma forma dando exemplos. Eu tenho certeza que muitos aqui que me conhecem sabem disso, Mara principalmente, né? E outros também que me conhecem podem dizer isso. E o quanto isso pode também trazer para a consciência de vocês. Para a consciência de vocês. Eu vou trazer para vocês também hoje a oportunidade de algumas palavras de liberação, que pode realmente nos tirar o peso dessa responsabilidade que só nós colocamos. Ninguém coloca para nós. Percebe isso? Ninguém vai lá
coloca uma faca na nossa costa e diz para você, assuma sua responsabilidade. Não, ninguém faz isso. Porque se você tiver postura, se você tiver discernimento, se você atuar no adulto, você sabe exatamente aonde você coloca cada um no seu lugar. Eu posso ir até aqui, aqui não. E muitas vezes nós queremos fazer isso simplesmente por um amor cego, como diz Bert Hellinger, por um amor cego. Eu vou só dizer para vocês algumas das frases que eu acho que assim é muito importante que a gente possa realmente fazer para nos liberar desse peso todo, né? Eu acho que é importantíssimo e nós utilizamos muito nas constelações, né? Por exemplo, para soltar algumas cargas. Algumas frases muito importantes são essas. Olhe para todos eles e diga: eu vejo o seu sofrimento, mas eu também respeito o seu destino. Essa frase, eu vejo o seu sofrimento, mas eu respeito o seu destino, eu vivi por algumas vezes aqui. Tem um jovem hoje, um homem já, que infelizmente se envolveu nas drogas. Em algum momento ele esteve aqui, ele disse para mim assim, com muita clareza: chefe, por favor, eu vim aqui para a senhora me ensinar a perdoar o meu pai. Recente, inclusive, esse pai acaba falecendo de uma forma meio trágica até. E eu disse a ele: você nunca pode perdoar o seu pai. Porque quando você diz assim, eu vou perdoar o meu pai, você está se colocando numa posição de maior do que ele. E você não é o maior do que ele. Quem é o maior é ele. Simplesmente olhe para ele e diga: eu vejo você. Vai lá, dê um abraço a ele. E que graças a Deus isso aconteceu. E diga para ele: eu amo você. Eu respeito você da forma com que você é. Sinto muito. Ainda me dói as sovas que eu tomei de você. Mas hoje eu posso seguir, fazendo totalmente diferente do que você fez. Você fica com o que é seu, eu fico com o que é meu e posso seguir. Eu não sei se realmente ele fez isso, mas essa é uma das frases de libertação para todos nós. Olhe para cada um desse sistema e diga a eles: eu vejo o seu sofrimento, eu vejo por tudo que vocês passaram, mas eu posso fazer diferente. Tem todo o meu respeito, tem todo o meu carinho, mas eu sigo fazendo diferente. E mais ainda, com amor, deixo com você e fico só com o que é meu. E sigo. Né?
e agora eu tomo o meu lugar. Quando nós sabemos o nosso lugar dentro do sistema familiar, não excluímos aqueles que já faleceram, os abortos provocados, os abortos espontâneos, nós podemos seguir com tranquilidade, porque nós não invertemos a ordem sistêmica. Muitas das vezes, nós assumimos uma carga, uma responsabilidade daquele que não pôde permanecer, daquele que não pôde ficar nesse sistema familiar, né? Mas ele faz parte. Ele faz parte. Ainda está difícil para algumas pessoas entenderem que, por exemplo, ele não é o primeiro filho. Mas como que eu não sou o primeiro filho? Mas não teve um aborto provocado e um aborto espontâneo antes? Sim, mas quem é o primeiro sou eu que estou aqui. Não. O primeiro são os dois. Você vai ver quem veio primeiro, se foi aquele que foi com aborto provocado, e depois o aborto espontâneo, e depois você é o terceiro. Eu tive um cliente que ficou muito bravo comigo, por sinal, e está bravo até hoje. Mas é dele a história. Ele não quer entender de forma nenhuma que ele é o terceiro da família, né? O processo hierárquico, ele é terceiro. Então, essas coisas precisam ser bem definidas, gente, para que o campo, para que a energia possa fluir, possamos progredir, possamos melhorar, possamos crescer dentro de todo o processo, né? Na realidade, também nós temos aqui o papel do pai e do filho. Muitas vezes os filhos assumem a responsabilidade, aquilo que eu já disse no início da live para vocês. Responsabilidades emocionais dos pais, o que é uma inversão da ordem natural. O que é essa responsabilidade emocional dos pais? Aqui envolve o processo de separação. Muitas das vezes, no processo de separação, os filhos fazem a opção de ficar do lado da mãe ou do lado do pai. Isso é correto? Não. Ah, mas ele é menor. Beleza, ele vai ficar com a guarda da mãe. Ótimo. Tá? Maravilhoso. Mas a presença desse pai tem que ser sempre reverenciada. Mas esse pai é alcoólatra, esse pai tem isso. E aí vai discorrer uma série de situações. E não vai ao caso aqui hoje. Maravilha. Mas ele é o pai. E nós somos os pequenos. Esse filho tem que entender e compreender que a história do papai com a mamãe não é a história deles. É só a história dos dois, não a história nossa, como filho. Como filhos, nós temos que olhar para papai e mamãe e dizer a eles: essa história é de vocês, não minha. Sinto muito e deixo com vocês o que é de vocês. Amo ambos, mas a história é de vocês. Fica leve. É libertador todas essas frases sistêmicas que com muito amor e carinho estou trazendo para vocês.
e que se fizer sentido para alguém, use-as com muito amor. Volta essa live, se for o caso, e utiliza ela com muito amor. Nós não precisamos, de forma nenhuma, nos responsabilizar pelas dores e sofrimento dos outros, pelas tristezas, pelas amarguras de todas as outras pessoas. São escolhas. Nós não podemos esquecer, de forma alguma, que nós somos os co-criadores da nossa história. E como co-criadores da nossa história, nós podemos criar e co-criar tudo, absolutamente tudo aquilo que queremos. Nós podemos co-criar a riqueza, a prosperidade, a amorosidade, a abundância, a saúde, a felicidade. Como nós podemos co-criar tudo que é disfuncional também. A força que nós temos é imensa, é indescritível. E nós não utilizamos 1/1000 da nossa capacidade, da nossa força, do nosso poder e da nossa energia ao nosso benefício. Pensa seriamente nisso, gente. Tá? E tem mais. Bert Hellinger, né? Ele diz algo que é muito profundo, que eu vou ler aqui para vocês. Assumir responsabilidades que não são suas, relacionada aos relacionamentos dentro desse sistema familiar. Muitas das vezes isso acontece, porque de forma inconsciente queremos restaurar o equilíbrio dentro do nosso sistema familiar, carregando dores, sentimentos ou até os destinos que não são permitidos para nós. E quando ele fala carregar os destinos, ele é muito profundo. Por que nós queremos carregar o destino de alguém dentro do nosso sistema familiar? Quando você olha para alguém dentro do sistema familiar que tem um câncer, que tem uma questão de esquizofrenia, que tem um mal de Alzheimer, um mal de Parkinson, e vários sintomas, muitas vezes nós queremos repetir esse padrão. Isto está provado também, que não há necessidade de repetirmos esses padrões. Quando dentro desse sistema familiar tem sentimentos de escassez, pessoas que poderiam ter muito dinheiro, poderia ser próspero e abundante, mas tem a mentalidade de escassez. E seus descendentes
por respeito, por amor e por não entender as ordens sistêmicas, o que ele faz? Ele quer repetir este padrão em honra a esse sistema familiar. Em honra a esse sistema familiar. E para que isso não ocorra, não olhe esse sistema familiar com críticas e julgamento. Olhe para as pessoas. Olhe para esse sistema familiar e com muita amorosidade você diz a eles: eu vejo vocês. Eu sinto vocês. Mas eu deixo com vocês o que é seu. E eu me permito, nesse amor que eu tenho por todos vocês, a fazer totalmente diferente daquilo que vocês fizeram, trazendo muita alegria, muito orgulho e muita gratidão a todos vocês. Percebe como tudo isso fica muito lindo e tem um grau de amorosidade muito profundo? Muito, mas muito profunda mesmo. Né? Então, o mais importante de tudo isso, dentro dessa live hoje, eu acho que eu passei por várias situações, colocando exemplos para vocês, porque eu gosto de trazer o conhecimento, mas as experiências, os exemplos e as vivências, inclusive. Né? E aqui você pode perceber aonde você se encontra. Oi, Lau, gratidão por estar aqui. Oi, Otávio, gratidão imensa. Né? E aí você pode perceber aonde você realmente está se colocando. Qual é esse sentimento de escassez? Qual é a mentalidade de escassez que você tem que repetir o padrão? Quais são os momentos de sentimentos, emoções que você tem por obrigação de trazer para você e querer? Não escolher, mas querer fazer o outro feliz. Otávio, se você não pegou o início dessa live, eu gostaria que se fizer sentido, né? Volte um pouquinho para você assistir depois o início dessa live. Te dou todo o direito até fazer os comentários que você quiser pelo meu WhatsApp, se não quiser fazer aqui pelo Facebook, tá bom? Eu acho que fala muito. Pode esclarecer algumas coisas, inclusive, tá bom? Tem alguma pergunta aí, Ana? Nossa, gente, vocês entenderam tudo. Que maravilha. Tá todo mundo quietinho. E é mais interessante, né? Que aqui eu estou percebendo essa energia que vem vindo. Todo mundo refletindo, todo mundo pensando, todo mundo analisando, né? Gostaria de saber se tem alguma pergunta, algum questionamento. Vamos trocando ideias, gente. Nós passamos por várias situações, eu trouxe para vocês como nós podemos nos conectar a esse campo de ajuda. Eu vou ajudar o outro, eu assumo as dores do outro, assumo as responsabilidades de fazer o outro feliz, eu assumo a responsabilidade de trazer alegria, felicidade. Não, nós não temos essa responsabilidade, não. Tá bom?
Se não tiver perguntas, não tiver questionamento, não tiver dúvidas, né? Aí a gente começa a ir para o encerramento dessa live. Tá? Eu vou trazer para vocês, já que não tem perguntas nenhuma, eu vou trazer algumas perguntas a vocês para poderem refletir realmente após essa live, tá? Por acaso, você se sente um peso que não sabe de onde vem? Você já percebeu o que realmente você quer? Quais são os seus objetivos de vida? Quais são os seus propósitos dessa vida? O que está lhe impedindo realmente de realizar os seus propósitos de vida? O que está lhe impedindo de ser mais próspero, abundante e de crescer e fluir? Tá? Por acaso, em algum momento, você se sente culpado de algo? E como você se vê nesse momento? Então, eu deixo aqui essas perguntas para que vocês possam refletir, depois de todas as colocações que foram feitas, de todos os momentos bonitos que nós compartilhamos aqui, né? Que na realidade não foi um compartilhar, foi um monólogo. Eu gosto mais desse compartilhar do que do monólogo, tá, gente? Eu gosto bem mais do compartilhar do que do monólogo, mas acredito eu, né? Como professora da faculdade que fui, eu sempre dizia para os meus alunos, eu tenho duas... Aqui vocês me dão duas opções. Ou vocês entenderam tudo, ou algo passou despercebido e não conseguiram assimilar. Mas eu fico com a primeira, porque são pessoas maravilhosas que estão aqui. E acredito eu que vocês realmente entenderam, porque a gente dá toda a liberdade de vocês questionarem, de vocês perguntarem tudo aquilo que quiserem, de discordarem do que foi colocado. Então, eu acho que tudo isso é muito bonito, tá bom? Quem está aqui também conosco é a Sandra, a Salete. Oi, Salete, bonita, linda. Desejo um pleno restabelecimento, muita saúde, muita paz. Tá? Olha, outra pessoa maravilhosa que está aqui conosco. Gratidão imensa para todos vocês. E gratidão imensa ao pessoal do Facebook. E eu vou deixar uma reflexão também. Se você se sentir responsável pelo bem-estar dos outros, pode vir de um amor profundo, mas quando ultrapassa os limites saudáveis, gera sofrimento. Perceba isso. Foi aquilo que eu falei, inclusive referente a papai e mamãe, que nós somos só os filhos. Os grandes são eles. E que, na realidade, nós podemos contribuir com eles, mas nunca esquecer de colocar a cabecinha no colo da mamãe e do papai e dizer a eles: eu faço tudo isso com profundo amor a vocês, mas eu sou só o filho de vocês, a filha de vocês, tá bom? Inclusive, Bert Helling nos convida a desenvolver o que não pertence e a ocupar o nosso verdadeiro lugar. Foi aquilo que eu acabei de dizendo para vocês, dentro desse sistema familiar. Ou seja, vamos ocupar só o nosso lugar dentro desse sistema familiar e não trazer pesos e responsabilidades para nós,
não querer, através do nosso ego, ser maior e inverter a ordem sistêmica dentro desse sistema. Tá bom, gente? Como não tem nenhuma pergunta, não tem nenhum questionamento, eu acho que nós passamos por todas as áreas, né? Falamos das 3 leis sistêmicas. Eu deixo a vocês o meu abraço, o meu carinho, dizendo a todos que eu honro a minha ancestralidade. E ao honrar a minha ancestralidade, eu honro a ancestralidade de todos vocês. Acreditem com tranquilidade. Amo todos vocês. Da minha forma, como disse uma cliente hoje, de vez em quando indo com os 2 pés no peito para a gente acordar, né, Meire? Daqui a pouco dando um abraço. E assim a gente segue, tá bom? Temos aqui um depoimento grande. Oi, a Marinha, deixa eu ler para vocês. Só que eu preciso pôr o óculos. Eu só queria colocar que eu sempre julguei meu pai por causa de relacionamento dele com minha mãe. A partir do momento que eu entendi isso tudo, ficou mais leve para mim. Gente, esse é um depoimento tão sincero para quem conhece a Mara, né? É tão profundo que em determinado momento a Mara escolheu. Ela fez uma escolha tão bonita e tão profunda a se autoconhecer, a conhecer um outro lado dessa energia maravilhosa e a se permitir realmente curar tudo isso. E foi aí que a vida ficou mais leve, mais tranquila, mais amena. E que ela conseguiu realizar tanta coisa maravilhosa. Então, gratidão, Mara, pelo seu depoimento, pela sua participação, por contribuir com milhares de pessoas nessa live, tá? É muito importante para todos nós, esses depoimentos, tá bom? Beijos, meus amores. Um ótimo final de semana para vocês. Um bom descanso. Entendo e compreendo que vocês ficam exatamente só com o que é de vocês. Não traz nem um pouco dores e sofrimentos de todo um sistema familiar. Já chega aquilo que a gente já agrega nas nossas células, nas nossas moléculas. E temos que trabalhar para fazer uma transformação, uma resignificação de tudo isso, deixando com todos eles o que é deles. Não traz peso e nem responsabilidade para vocês mais, tá bom? Se vocês quiserem fazer perguntas, meu WhatsApp está à vontade. Se vocês quiserem fazer algumas colocações aqui depois dessa live, fique à vontade, que eu terei um imenso prazer de responder, tá bom? Beijos na alma de cada um, gratidão, gratidão e gratidão.